Amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina para a honra e glória do nosso bom Deus. Antes de conhecermos o tema do estudo de hoje, nós vamos primeiro buscar Papai do Céu por meio de oração, porque a oração faz total diferença. A oração, de fato, possibilita que eu e você adentre ao ambiente celestial, ao espaço onde o nosso Deus está. A oração é fundamental para que de fato a gente possa ter esse momento, uma experiência inigualável. Mas antes de orar, me permita fazer um pedido bem simples. O pedido é aquele que talvez você até já conheça. Verifique se você já é inscrito. Davi, eu sou inscrito, então vamos para o próximo pedido. Davi, eu não sou inscrito, então considere se inscrever, não perde tempo. Não deixa para depois, porque às vezes depois acaba esquecendo. Já aconteceu comigo. Então se inscreva, deixe seu gostei, né? Faz um comentário. Interage comigo, não deixe eu falando aqui só. Vamos tornar esse ambiente aqui um diálogo, tá bom? E claro, não esquece de compartilhar, tá bom? Dá certo fazer isso? Posso contar com você? Show de bola! Vamos agora fazer a nossa oração? Feche seus olhos, ore comigo. Querido Deus que estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua Palavra, de poder Te conhecer por meio desse estudo. E ao Te conhecer, poder tornar possível, real e verdadeiro o nosso relacionamento. Pai, nós temos necessidade de Ti. Às vezes não entendemos, não sabemos, mas a nossa existência clama pelo Senhor que é eterno. Afinal de contas, a Tua própria palavra declara, nós temos um vazio do tamanho da eternidade. Ah, Deus, permite que a gente mais uma vez, por meio da graça, por meio dos méritos de Cristo, se aproxime a Ti, para que assim a gente venha a viver essa experiência maravilhosa. Pai, perdoa os nossos pecados. Derrama Teu Espírito sobre nós, para que Ele seja o nosso professor, aquele que não apenas nos consolará, mas também que fará possível essa jornada e trajetória junto a Ti. Nós pedimos tudo isso, porque pela fé nós cremos em Jesus. Amém. Pois muito bem, antes de conhecermos o tema do estudo de hoje, de terça-feira, vamos trazer à tona o verso da semana. Está ali em Romanos, capítulo 5, verso 3 ao 5. Me conta, você conseguiu memorizar? Está no caminho? Vai dar certo? Eu creio que sim, eu também estou no caminho. Diz assim, e não somente isso, mas nós também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E aí, continua assim, ora, a esperança não nos decepciona, não nos deixa decepcionados. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bom, estou quase lá, né? A metade já foi. Vamos correr atrás da outra metade. O tema do estudo de hoje, de terça-feira, é Jó. Você conhece a história de Jó? Será que dentro do assunto de tribulação existe uma pessoa que mais passou por tribulação que Jó? Eu separei aqui alguns pontos e também tem contextos bíblicos que nós vamos ler. O primeiro ponto diz assim, quando pensamos em provações na Bíblia, o primeiro nome que vem à mente costuma ser o de quem? De Jó. O que foi que aconteceu com Jó? Por que que ele é o primeiro nome que salta à nossa mente quando o assunto é, vamos dizer assim, provação, tribulação, né, dificuldade? Bom, de acordo com a sua história, Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu todos os seus filhos, Jó perdeu a saúde, Jó perdeu até mesmo, quem sabe, podemos dizer, a própria esposa. Porque a esposa chegou para ele e disse, olha meu filho, é o seguinte, a tua situação aí tá de mal a pior. E a única coisa que te restou foi esse Deus. Né? Tu perdeu tudo, tu não tem mais nada, nada, tu não tem mais nada. Então abandona esse Deus e morre, né? A música até veio à mente agora. Mesmo passando por tudo isso, qual foi a resposta de Jó?
de acordo com a sua história, de acordo com o relato bíblico, mesmo passando por tudo isso, por tamanha dificuldade, Jó se manteve firme, se manteve fiel. E a história de Jó, além de ser linda, bonita, admirável, é uma história que serve para ser um exemplo para mim e para você. Porque muito, com certeza, eu e você não passamos a metade do que Jó passou, né? Talvez existam pessoas que tenham passado, né? Mas esse talvez não seja o nosso caso. E mesmo não sendo o nosso caso, às vezes a gente se sente o maior desgraçado do mundo, né? Como se a provação que estamos passando é a maior de todas. Até parece, né? Porque quem está passando é nós. Mas a história de Jó vem nos mostrar exatamente isso, que as tribulações, infelizmente, fazem parte da vida. E muitas vezes elas vêm sem nem mesmo a gente merecer, né? Às vezes a gente pensa o seguinte: não, eu estou passando por isso porque eu fiz uma escolha errada, né? Eu tomei uma decisão equivocada, eu andei por caminhos ruins, estou apenas colhendo o fruto das minhas escolhas, né? As consequências, né? Estou passando por isso por conta das decisões que eu tomei. Mas quando as coisas ruins acontecem, mesmo você fazendo tudo certo, mesmo você procurando ser correto, fazendo a vontade de Deus, quando acontece assim, como lidar? Será que esse tipo de situação não tem minado a nossa relação com Deus? Porque é exatamente isso que estamos vendo durante o estudo da semana. Qual é o papel das tribulações dentro do relacionamento nosso com Deus? E aí, eu separei um outro ponto aqui bem importante que diz assim, ó: quando finalmente falaram, tentaram oferecer explicações humanas para o sofrimento de Jó, mas acabaram aumentando ainda mais a sua dor. Quem foi que fez isso? Os amigos de Jó. Os amigos de Jó foram até ele, visitar ele, né, para ver ali a situação do seu amigo. E a Bíblia diz que a situação estava tão deplorável que eles passaram uma semana toda sem dizer uma palavra. Por que eles não disseram nada? Porque eles estavam chocados. Eles não podiam acreditar, eles estavam perplexos da situação que seu amigo Jó estava passando. Eu fico imaginando o quão admirados eles estavam. Só que depois que passou uma semana, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a procurar entender e a tentar justificar aquilo que Jó estava passando. Algo que não tinha justificativa. Algo que não havia um porquê, né? Jó estava passando por tudo aquilo, a gente sabe pela história, porque o grande conflito, ele existe, ele acontece e atinge a mim e a você. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. E isso não é justo. E isso não é correto. E isso revela exatamente a realidade do contexto de mundo que eu e você estamos inseridos. E isso nos mostra, isso nos chama a atenção, isso grita aos nossos ouvidos dizendo uma única e simples verdade. Essa realidade, essa história, esse mundo não é aquilo que Deus sonhou para mim e para você. Quando as coisas ruins acontecem até mesmo com pessoas boas, isso mostra que eu e você precisamos com mais avidez clamarmos, almejarmos, ansiarmos por novos céus e nova terra onde habitam justiça. A situação de Jó só ficava pior. Os amigos não podiam ajudar. Os amigos achavam que Jó tinha cometido algum pecado. Na cabeça deles, no entendimento deles, na limitação deles, não tinha como Jó estar passando por tudo aquilo se Jó não tivesse feito algo de errado. Na lógica humana, era impossível, não tinha, não batia, não juntava. Jó tinha que feito alguma coisa. E eles pelejaram: Jó, pede perdão, Jó, confessa, Jó, diz o que foi. E Jó: meus amigos, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Vamos ler aqui a resposta que Jó deu a seus amigos ali, em frente aos questionamentos e acusações que eles levantaram acerca de Jó. Jó 19, verso 23 a 27, diz assim, ó:
Quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade em mim desfalece o coração dentro de mim. O que Jó está querendo dizer com essa resposta dele? Dizendo o seguinte: olha, eu gostaria que toda a minha trajetória fosse escrita para que ficasse ali registrado que eu não fiz nada. E a prova de que eu sou inocente é que eu verei o meu Redentor. Eu estarei junto a Ele, porque eu serei salvo, porque eu não fiz nada de errado. O meu corpo será revestido pela pele. Isso mostra o quê? Que Jó estava numa situação triste de enfermidade. O rapaz estava ali com as úlceras, com o corpo destruído. Ele diz: olha, eu serei restaurado, eu serei curado, eu estarei na presença de Deus. Eu o verei. Isso mostrava a convicção que Jó tinha acerca da sua inocência, frente às acusações que seus amigos faziam acerca do seu caráter, da sua vida, da sua índole. Jó disse: olha, nesse aspecto, eu tenho me mantido íntegro, como eu sempre fui. O livro de Jó começa, né? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, que se desviava do mal. E Jó mantinha exatamente essas mesmas convicções. O outro texto que foi mencionado agora no capítulo 23 de Jó, é uma outra declaração dele. Diz assim, ó, deixa eu abrir aqui rapidinho. Jó 23, verso do 8 ao 12. Diz assim, ó: eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Jó, ele declara mais uma vez: olha, eu tenho feito tudo certo, meus amigos. Eu fiz exatamente como foi prescrito. Tudo eu fiz conforme foi me ensinado. Jó falando exatamente sobre a situação, né, que ele tinha vivido e que mesmo assim estava passando. Com base nisso, eu separei aqui alguns pontos. Diz assim, ó: mesmo sem compreender o motivo de tantas tragédias, Jó permaneceu fiel. Ele se manteve firme, sem culpar ou amaldiçoar a Deus. Olha, Jó não entendia porque aquilo estava acontecendo. Mas Jó também não atrelava aquela situação a Deus, não responsabilizava a Deus, como muitos que a gente vê por aí faz, não é? Às vezes a gente vai para um ambiente de luto e aí a gente escuta algumas pessoas, talvez por ignorância, dizerem o seguinte: olha, foi Deus que quis, Deus sabe o que é melhor, Deus permite. Gente, Deus não quer o pior meu e seu. Não é do feitio de Deus trazer desgraça para a minha vida e para a sua vida. Davi, se não foi Deus, então o que foi? Existe um inimigo que a Bíblia diz que está como um leão, que Apocalipse fala que está irado, desceu até este mundo irado, porque sabe que pouco tempo lhe resta. E ele está doidinho para destruir a mim e a você. O que aconteceu com Jó foi exatamente as intenções que o diabo tem para comigo e para com você. Infelizmente, Jó foi a demonstração, foi o exemplo, para mostrar que ele não está de brincadeira, que ele está doido para atingir a Deus tocando em mim e em você, porque ele sabe que a única forma de atingir a Deus é atingindo a sua criação. Então, a situação de Jó
foi para mostrar que até mesmo coisas ruins acontecem com pessoas boas. Jesus certa vez diz: olha, no mundo vocês vão ter aflição, né? Vai acontecer coisas ruins com vocês. Jesus estava dizendo isso para quem? Para o povo que não queria saber dele? Não. Jesus estava dizendo isso para os discípulos. Vocês vão passar por maus bocados. Mesmo vocês fazendo a minha obra, dando continuidade ao meu ministério, vai acontecer coisa ruim com vocês. Não é porque vocês estão comigo do meu lado que pronto, nada de ruim vai... Não, vai acontecer. Mas tenham bom ânimo. Ou seja, não se deixem esmorecer, não percam a esperança, não percam a alegria, não percam o alvo, o foco da eternidade. Tenham bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Em outras palavras, vai passar. Não será eterno, não vai durar. É passageiro. O outro ponto que eu destaquei diz assim, ó. Nós também vivemos no meio deste mesmo conflito. Satanás nos aflige com dor, perdas e dificuldades, para ofuscar nossa visão de um Deus amoroso. Sabe, você já passou pela situação de passar por alguma situação difícil, né? Problema, perca, tragédia, alguma coisa do tipo, e chegar ao ponto de questionar se de fato Deus ama você? Já passou por essa experiência? Eu já passei. Passei alguns meses atrás, né? E de fato, é propósito do inimigo de Deus fazer com que a gente duvide do caráter de Deus, que a gente questione as intenções de Deus. Para quê? Para que a gente deixe de se relacionar com Deus. Satanás se utiliza das tribulações, das doenças, enfermidades, dores, perdas, tragédias, tudo de ruim, para tentar manchar a visão que eu e você temos do nosso Deus. A pergunta que fica é: você irá permitir? Jó não permitiu. Jó manteve a ideia e convicção que ele tinha acerca de Deus. Mesmo passando por tudo aquilo, mesmo sem entender, mesmo sem ter lógica, ou motivo ou razão, Jó permaneceu firme. O outro ponto que eu deixei aqui diz assim, ó. Embora a batalha seja intensa, devemos lembrar que à luz da eternidade, nossas tribulações são passageiras. Em outras palavras, por mais que os nossos problemas estejam se demorando muito aqui, eles são pequenos, eles são transitórios, eles são rápidos, em comparação ao benefício que eu e você vamos desfrutar se permanecermos fiéis a Deus na eternidade junto ao Pai. Em outras palavras, vale a pena. Vale a pena passar por tudo o que estamos passando, em detrimento à eternidade que eu e você vamos desfrutar. É como já foi mencionado várias vezes, é passageiro. Davi, mas parece uma eternidade. Não, não parece uma eternidade. Eu e você não sabemos o que é uma eternidade. Só parece, mas não é. Alimente na sua cabeça isso. Não é eterno isso que estamos passando. Vai passar. E está passando bem rápido o tempo. E quando eu e você menos esperarmos, já estaremos junto ao Pai. Nem lembrando do que vivemos. Apenas desfrutando da presença do nosso Deus. Por último, eu deixo aqui assim, ó. Há muito mais acontecendo além do que podemos enxergar. E um dos maiores desafios da fé é confiar em Deus, mesmo nos momentos mais escuros. Sabe? Por que eu e você muitas vezes não conseguimos entender? Porque, de fato, o mundo não gira em torno de mim e de você. O que está sendo colocado em xeque, o que está sendo colocado em dúvida, é o caráter de Deus. O grande conflito que começou lá no céu foi exatamente com a acusação de Satanás com relação a Deus. Que Deus não era bom, que Deus não era essas coisas todas. Que Deus era duvidoso, né? Questionável. Que as coisas de Deus não eram boas.
E aí, por conta disso, muitas coisas ruins vieram a existir, muitas coisas vieram a acontecer. E às vezes a gente vai acabar sendo envolvido nesse conflito. Às vezes o conflito vai atingir a mim e a você. E quando isso acontecer, se faz necessário que a gente lembre, que a gente recorde que estamos dentro de um grande conflito. E que por mais que a gente não entenda, esse conflito já está decidido. E o nosso Deus saiu, se não apenas vencedor, mas vitorioso. E pronto a compartilhar essa vitória comigo e com você. Um outro ponto necessário que eu gostaria de compartilhar com vocês é algo que, por mais que pareça pesado, difícil, passar por que está passando, lembre-se, você não está enfrentando isso sozinho. Houve alguém que deu a vida no meio, no seu lugar, que também passou por isso. Lembra de Jesus ali no Getsemane? Ele também experimentou a mesma situação que possivelmente você está passando. Que situação é essa? De aparente solidão, de aparente desamparo, de aparente estar sozinho. Jesus não podia contar nem com os discípulos estavam dormindo. Como ele disse, olha, a carne é fraca, mas o espírito já está pronto. Que o nosso espírito também possa estar pronto. Que a gente não possa ser movido ou guiado pela carne, mas sim pelo espírito. Pois o espírito dá testemunho de que nós vamos conseguir, e que nós vamos vencer. Então, quando tudo parecer difícil demais, escuro demais, lembre-se, vai passar. Jó venceu, Jesus venceu. Eu e você também vamos vencer. Tá bom? Chegamos ao fim de mais um estudo. Papai do Céu continue a falar ao meu e ao seu coração e que você retorne para o próximo encontro, que será maravilhoso. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.